Olá, consultor, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos aprender o processo de diagnóstico de marketing digital e marketing de encontrabilidade. Para começar, eu queria lembrar a vocês como é que as pessoas, como é que o mercado consumidor prospectava soluções aos seus problemas. Então, quem tiver um pouco mais de idade, quem for um pouco mais velho, vai lembrar dessa imagem, né, das páginas amarelas. Então, as páginas amarelas, acho que era a principal mídia, o principal artefato que as pessoas utilizavam para encontrar as soluções dos seus problemas. Então, em forma de serviço, em forma de produtos. Então, era uma consulta que se fazia para encontrar o telefone das empresas e assim ligar, fazer cotações. Enfim, havia um processo de atendimento, enfim, todo um contexto que hoje já não faz tanto sentido assim. Então, o que aconteceu no mercado de uns anos para cá? Esse cara que chegou, o Google. Então, o Google fez não só o Google, as mídias sociais na sequência, os buscadores fizeram uma grande revolução no processo de encontrabilidade. Então, a palavra encontrabilidade é um neologismo, não é um conceito assim tão difundido, mas é o conceito que vocês, consultores, vocês, gestores empresariais, devem ter em mente quando se fala de marketing digital. Você deve pensar do ponto de vista de diagnóstico, né? Entender quais são as mídias onde faz sentido estar presente por conta da aderência ao seu segmento, ao seu nicho de mercado. E o Google, ele tem, na verdade, quando eu falo Google, eu estou falando de todos os buscadores possíveis na internet, né? Mas basicamente hoje a gente vai ter Google e YouTube, são os maiores buscadores, que são inclusive da mesma empresa. E eu quero explicar para vocês um pouco de como funciona esse processo. O Google, ele faz a indexação de todo o conteúdo que existe na internet. Então ele faz a indexação e o ranqueamento. Então você, na verdade, você enquanto empresário, você enquanto consultor, deve garantir que a sua empresa, a empresa que você representa, ela esteja numa posição de destaque dentro do Google. E como é que você faz isso? Como é que esse processo é feito? Ele é feito através de um website. Muitas pessoas me perguntam se faz sentido ter um website hoje em dia numa condição onde as pessoas utilizam prioritariamente as mídias sociais. Eu continuo acreditando que a maioria dos negócios faz sentido sim ter um website. Por quê? Porque uma mídia social, uma rede social, ela não é algo da sua propriedade, enquanto que o site é sim. Você pode fazer o que você quiser com ele, a estratégia que você quiser, colocar o conteúdo que você quiser, o serviço que você quiser, e com o passar do tempo, inclusive você vai ganhar mais relevância em relação ao processo de encontrabilidade. O Google começa a enxergar você com um olhar diferente. Ele olha, opa, essa empresa aqui, esse site aqui, ele é mais aderente para um perfil de público tal, que faz determinados tipos de buscas. Então, existe um algoritmo, uma inteligência artificial que faz um link entre o mercado consumidor e o conteúdo que você disponibiliza lá no site. Só que é o seguinte, a gente sabe que ter um site de uma empresa não é uma tarefa fácil e barata. A gente já sabe, né? O mercado já entendeu que aquela metodologia de se fazer um site de segunda linha, colocar o sobrinho para poder desenvolver esse site, muitas vezes em plataformas que não são tão interessantes, talvez não faça tanto sentido. Mas como é que o Google ele faz essa indexação, essa pesquisa para indexar e ranquear o seu site, o seu negócio nas primeiras páginas? Eu digo que se você não está na primeira página do Google, eu sempre falo isso,
você não está no mundo. Você precisa estar na primeira página do Google. Ninguém vai para a segunda página do Google. As pessoas, quando têm necessidade de resolver algum problema, elas fazem um Google, né? Fazem uma pesquisa, virou até um neologismo também, né? Fazer um Google, dar um Google é fazer uma pesquisa, e elas procuram aqueles que estão melhor indexados. Então é uma busca constante, e eu vou falar aqui para vocês alguns elementos estratégicos de como criar uma indexação mais, digamos assim, mais favorável, um processo de indexação mais favorável. Pessoal, antes da gente falar sobre esses aspectos mais técnicos, queria dizer que essa aula para mim é um grande desafio, porque fazer um recorte dentro dessa temática de consultoria empresarial, sobretudo nesse contexto de diagnóstico, num assunto que é tão vasto como é o assunto de marketing digital e contabilidade, é um grande desafio. Então, eu quero que vocês percebam que essa aula não termina nela. Vocês vão ter que prospectar, dependendo do seu mercado, do seu conhecimento sobre a área. Vocês vão ter que pesquisar conteúdos extras, vão ter que se especializar. Na verdade, todos os conteúdos aqui do nosso curso, ele tem um pouco desse viés. Vocês vão ter que realmente, a partir do momento que vocês identificarem que dentro do mercado que vocês atuam, vocês vão precisar ir um pouco além, vocês vão ter que ir atrás de novos conteúdos, de melhorar o processo de formação enquanto consultores, que é um processo contínuo. Mas o que acontece? Voltando a falar do Google, para a gente não fugir tanto do foco da nossa aula, o Google ele funciona da seguinte forma, vou tentar resumir aqui o mecanismo do Google. O Google é um robô que faz uma varredura na internet de todo o conteúdo que está publicado nela. E esse robô, ele trabalha em cima de indexação de textos, ok? Textos e outros parâmetros. Mas vamos entender o que são esses textos. Um site, a gente consegue visualizar um site dentro de um contexto visual e agradável. Mas ele, na verdade, é um conjunto de códigos que são em textos, como esse que vocês estão vendo aqui nesse slide. Nós estamos vendo aqui um exemplo, né, de elementos da linguagem HTML, elementos de tags. Então, são conceitos mais técnicos que a gente não vai se aprofundar aqui. Mas o Google ele vai, nesse texto aí, procurar as informações que fazem sentido para a busca dos usuários, né, do mercado consumidor. Então, eu recomendo que, se você tem habilidade, tem interesse em se especializar na área do marketing digital, faça um curso de Google Marketing, né, para começar, porque é a base da encontrabilidade. E, na sequência, faça um estudo mais específico sobre mídias sociais, sobretudo o mercado de mídia paga, que eu vou falar já na sequência. Então, o Google é isso, gente. Ele faz uma varredura do conteúdo de texto. Então, já há uma grande preocupação para que vocês, consultores, para que vocês, gestores empresariais, comecem a perceber, comecem a desenvolver uma estratégia de conteúdo para que o Google comece a indexar e ranquear melhor a sua plataforma, o seu site, para que ele seja encontrável mais fácil dentro do mercado consumidor, o qual você se estabelece, ok? Então vamos ainda falando sobre o Google, a gente vai entender que o Google ele trabalha em dois vieses, na verdade. Uma busca que a gente chama de resultado orgânico, né? O que é esse resultado orgânico? É aquilo que você faz sem precisar pagar. É um conjunto de técnicas que se chama SEO, S-E-O, que são técnicas sofisticadas que servem para utilizar, ou melhor, pegar, transformar
esses conteúdos estratégicos que eu acabei de falar num contexto, num processo de ranqueamento, transformar ele em elementos para o processo de ranqueamento e que a sua empresa consiga aparecer com melhores resultados na busca, na pesquisa daquele problema. Vocês têm que entender que o negócio de vocês, eles devem resolver algum problema. O Google, ele trabalha com resolução de problemas. As pessoas têm o hábito de pesquisar a resolução de problemas. Como vai resolver determinados problemas. Lembrando que na área de marketing digital, a publicidade, ela não é feita dentro dos moldes tradicionais daquele conceito de persuasão. Eu vou deixar a dica aqui para vocês estudarem um pouco mais sobre marketing de conteúdo, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora nesse momento. Uma outra possibilidade que eu também vou recomendar é vocês trabalharem com o mercado do Ads, né? Que são os links patrocinados em se tratando de Google. O Ads é muito interessante porque basicamente você compra as palavras, os termos de pesquisa que o seu usuário está habituado a pesquisar e ele leva diretamente, o Google consegue levar diretamente um conjunto de usuários para o seu negócio, para o seu site. E a partir daí você vai criar um funil de vendas, né? Criar um processo onde você vai fazer uma captura desses usuários, desses prospects, né? Que são possíveis clientes, né? Um público-alvo já qualificado, segmentado, pronto para comprar, para passar por esse funil e aí você gerar conversão, que pode ser de diversas formas, mas geralmente conversão a gente fala da venda propriamente dita, né? Então você vai utilizar outros canais, como o próprio site, você pode utilizar como uma ferramenta de conversão, mas ele pode levar para o saque da empresa, pode levar para um WhatsApp, pode levar para diversos outros caminhos, que isso vai depender muito do projeto de funil que for desenvolvido. É interessante que se contrate um especialista em marketing digital com essas características, que conheça muito bem sobre esse processo de tráfego pago e vendas. Então, assim, eu estou falando de Google, mas isso serve também para outras mídias, sobretudo as mídias sociais. É necessário que toda empresa, ela tenha uma estratégia de tráfego orgânico. Então é necessário que se crie conteúdos estratégicos aderentes ao mercado consumidor, ao posicionamento que aquela empresa está buscando se estabelecer, à abrangência geográfica, mas é também extremamente necessário trabalhar com tráfego pago. O nome já está dizendo, tráfego, é a forma de levar pessoas até o seu negócio. Isso pode ser um negócio local, pode ser um negócio virtual, qualquer que seja o formato, a plataforma do seu negócio, você, consultor, você, gestor, deverá ter um plano de tráfego. Então, é um assunto também muito complexo, muito vasto, mas é necessário que vocês coloquem isso na agenda, coloquem isso no radar, porque poderá e deverá ser objeto de consultorias e de processos de modernização da empresa. Eu acho que, só resumindo concluindo essa abordagem que a gente está tendo aqui agora, traçando aqui agora, toda empresa, todo negócio deve ter, dentro do seu contexto de encontrabilidade, estratégias voltadas para tráfego orgânico, ok? E também estratégias voltadas para o tráfego pago. No caso do Google, são os links patrocinados. De antemão, eu vou já orientar todos vocês, consultores e gestores de negócios, a utilizarem o Google Meu Negócio. O que é esse tal Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio é uma plataforma, é uma ferramenta do Google, onde você vai desenvolver ali um microsite. É um espaço que você tem dentro do Google, onde você pode colocar
diversas informações relevantes ao seu negócio. O nome do seu negócio, o horário do estabelecimento, o horário de funcionamento do estabelecimento, o seu site e principal fotos do seu estabelecimento, fotos do seu processo de vendas, dos seus produtos, dos seus serviços, enfim, aquilo que for relevante para o seu mercado, mas sobretudo, qual é o grande diferencial do uso do Google Meu Negócio. E aí eu já coloco isso como um primeiro elemento, tanto de diagnóstico como de intervenção, de consultoria, de modernização de negócios. É o elemento básico da encontrabilidade. Você vai pinar, você vai alocar um ponto dentro do mapa do Google, ok? De onde se localiza o seu negócio. Eu falei em aulas passadas que a gente deveria segmentar o nosso negócio dentro de uma perspectiva geográfica. Isso foi um conceito que eu falei algumas aulas atrás, né? E esse conceito eu vou sempre estar repetindo. As pessoas, elas buscam conveniência geográfica, negócios próximos. Então, esse processo de você dizer ao Google, registrar no Google que aquele ponto ali no mapa dele é um negócio que é seu, é importantíssimo. Por quê? Porque numa busca do Google, por exemplo, vamos supor que você tenha uma padaria. Então, uma pessoa chega e fala assim, Google, me leve até a padaria mais próxima. E o Google leva o cliente até aquela padaria mais próxima. Então, se você não está no Google Meu Negócio, você tem um problema já. É extremamente necessário, é extremamente relevante que todos os negócios locais estejam presentes no Google Meu Negócio. Isso aí é um ponto básico. Nesse processo do Google Meu Negócio, você vai registrar aquele ponto no Google e o Google, de alguma forma, ele vai homologar aquele ponto. Ele tem que, para que aquele link funcione, para que aquele microsite funcione lá no Google Meu Negócio, ele precisa certificar que você é proprietário daquele negócio e que aquele negócio está naquela localização. Então, eu não sei quando você vai ver essa aula, mas o Google Meu Negócio, o Google ele certifica, há um tempo atrás ele certificava através de envio de uma correspondência. Então ele enviava uma correspondência para aquele local que foi pinado, né, que teve aquele registro lá, aquele PIN, e dentro daquela correspondência ele tem um código de homologação. Aí você chega, pega aquele código lá na plataforma do Google Meu Negócio e certifica que aquele negócio, que aquele local é de sua propriedade. Então o Google Meu Negócio é uma ferramenta super fácil de utilizar, intuitiva, então é básica. Existem profissionais que são especializados em prestar consultoria de encontrabilidade que usam como base o Google Meu Negócio. Então fica aí uma dica também para um mercado que vocês poderão atuar. Bom, e eu vou trazer uma pergunta interessante. Para escolher os canais, é importante avaliar quais são esses canais relevantes para o seu negócio? Obviamente. A gente sabe que não é só Google Meu Negócio e site que está integrado ao processo do Google Meu Negócio. A gente tem também aí o universo das mídias sociais. Já que eu falei sobre essa integração do site com o Google Meu Negócio, antes de dar sequência às mídias sociais, que é o que a gente vai falar aqui agora, eu queria só deixar um registro para que vocês não se atrapalhem dentro desse contexto aqui, não tenha confusão. O Google Meu Negócio você pode utilizar e deve utilizar mesmo sem ter um site. Só que ele participa de um dos fatores de ranqueamento e também você já tem alocado lá, reservado aquele espaço geográfico lá
no Google Meu Negócio dentro do seu mercado geográfico. Então você vai ter ali separado, reservado aquele PIN, aquele ponto georreferenciado do seu empreendimento e que vai criar uma relevância em diversas outras ferramentas que inclusive capturam dados do próprio Google, ok? Mas vamos agora voltar a falar sobre as mídias sociais. Facebook e Instagram. Bom, isso aí é um mundo de conteúdo também. Eu aqui não vou... não tenho o objetivo de trazer todo o conteúdo do uso do Instagram e do Facebook no ambiente corporativo. Mas o que eu gostaria de falar aqui para vocês? Primeiro, Facebook e Instagram é a mesma empresa. São mídias diferentes da mesma empresa. O Facebook é uma mídia muito aderente ainda a um público, a maior mídia social hoje ainda do mundo. E é muito aderente a um público mais maduro. Então, se o seu negócio está posicionado em um público mais maduro, para um público mais maduro, de uma idade aí 35 mais 40, é relevante que você utilize um perfil empresarial, uma página de negócios dentro do Facebook e faça a produção de conteúdos orgânicos. Já o Instagram é uma mídia que tem crescido bastante. Acho que a mídia que mais cresce atualmente ainda é o Instagram. O Instagram é a mídia social de conteúdos mais curtos, né? E utiliza fotos com filtros. Então, assim, se o seu negócio, a base mercadológica do seu negócio é conteúdo de fotos, com certeza você deve considerar o Instagram. Eu acho que depois do site, ter um perfil no Instagram e um perfil comercial no Instagram e uma fanpage no Facebook é o escopo básico que toda empresa deveria se preocupar. Mas aí vem uma questão também. É relevante, é necessário que vocês, enquanto consultores e gestores, entendam que a produção de conteúdo de relevância, com aderência aos objetivos empresariais, eles são caros. É um processo que custa dinheiro e não é barato. Envolve criar uma estratégia de conteúdo, envolve produção de conteúdo, enfim, tem todo um conjunto de esforços que custam dinheiro para a empresa. Então é necessário saber o quanto a sua empresa ou a empresa que você está representando está disposta a produzir conteúdos relevantes que façam aderência, que engajem com aquele cliente, porque os profissionais que vão produzir esses conteúdos são profissionais especializados. Então, isso que a gente está falando até agora sobre a produção de conteúdo se refere ao contexto orgânico dessas mídias. Bom, assim como no Google, as outras mídias também trabalham com a distribuição de conteúdos orgânicos. E cada vez menos essa distribuição é feita com efetividade. Ou seja, as mídias estão distribuindo cada vez menos. Para você ter um destaque no cyberespaço com o uso das mídias sociais, incluindo o Facebook e Instagram, você precisa trabalhar com tráfego pago. Você deve utilizar uma estratégia robusta, assim como no Google, de produção de conteúdo nessas mídias, mas também deve investir em tráfego pago. Por quê? Porque quando você entra numa estratégia única de distribuição de conteúdos orgânicos, você está ali na vala comum, você está competindo com todo mundo e aquilo ali está a um clique do seu concorrente. Então, assim,
O tráfego pago, o uso da plataforma do Facebook para criar anúncios, compor etapas do funil de vendas da empresa, no funil de marketing, como a gente costuma falar, é extremamente necessário. Então, é muito relevante trabalhar com o tráfego pago, o Facebook Ads, o Instagram Ads. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, ainda é barato anunciar nessas mídias. Agora, é extremamente necessário a contratação de profissionais extremamente capacitados. Por quê? Porque você vai extrair o melhor das campanhas só com o pessoal que conhece muito bem o que está fazendo. Esse terreno não é um terreno para amadores. Se você observar a plataforma de anúncio do Facebook, que ela integra inclusive com a plataforma do Instagram, é muito fácil de se trabalhar. Não tem muita dificuldade. Um curso aí de 2, 3, 4 dias, alguns conteúdos, algumas leituras de conteúdo, vai preparar você para o uso e o manejo dessa plataforma. Porém, a compreensão estratégica, a visão do funil de vendas e todas as outras etapas que são inerentes a esse processo são bem complexas. Então precisa ter gente de alto gabarito, de muita experiência e manejo nessas plataformas, trabalhar com profissionais especializados em Facebook Ads é muito importante, é muito relevante. Ok, gente? E o grande diferencial também não é só a distribuição, é a segmentação. Hoje você consegue, por exemplo, criar uma campanha no Facebook onde ele distribua um determinado tipo de anúncio para pessoas que estejam num raio de poucos metros do seu estabelecimento comercial. Então você consegue geolocalizar todo mundo que está ali, o usuário do Google, do Facebook ou do Instagram, dentro daquele contexto. Você pode segmentar por comportamento, por estilo de vida, por uma série de outros atributos. E o Google, ou melhor, o Facebook e o Instagram, ele tem um algoritmo de inteligência artificial que consegue inclusive triar entregar a vocês os leads, né, os clientes que têm uma probabilidade muito maior de executar uma determinada compra. Então, assim, trabalhar com Facebook Ads, com Instagram Ads, é extremamente necessário para o sucesso dos negócios. O tráfego pago, sobretudo em mídias sociais, é estratégico, é extremamente necessário, é relevante. Não é à toa que eu estou aqui reiterando a importância do uso da estratégia dessas mídias, ok? Mas enfim, vamos falar sobre outras mídias, né? Nem só de Facebook, Instagram e Google vivem as empresas. Então eu vou aqui, nesse momento, mostrar as principais mídias que são relevantes, inclusive para que vocês entendam, modelem dentro do processo de diagnóstico que vocês estejam aplicando nas empresas os quais vocês estão representando, o uso inerente a essas mídias e qual é a vocação de cada mídia em relação aos processos empresariais. Então, assim, a gente está falando de saque, é relevante a gente entender o uso do WhatsApp. Então, o WhatsApp ele se tornou uma ferramenta hoje essencialmente voltada para o serviço de atendimento ao cliente. E nós temos também o Twitter. O Twitter é uma ferramenta, é um microblog, né, uma mídia social de notícias instantâneas, né, onde a pessoa procura informações que estão acontecendo ali em tempo real. Então o Twitter ele acabou se posicionando dessa forma no mercado, mas ele é muito utilizado por empresas que, claro, você tem que saber se você vai utilizar ele como integrante à sua estratégia de saque. É necessário saber se o seu público é usuário do Twitter, senão não faz sentido nenhum.
mas muitas empresas utilizam o seu saque, um dos elementos do saque, né, um atendimento personalizado dentro do Twitter. É interessante falar que nesse processo cabe uma comunicação mais informal. Então aquela comunicação fria, dura, processual, pragmática do tradicional saque, ela não é tão bem-vinda quando a gente utiliza essas mídias. O WhatsApp, assim como outras ferramentas também, por exemplo, inerentes ao próprio Facebook, o Messenger, você pode criar processos de automação. Então, assim, você pode criar um robô, né, um chatbot, né, um robô de chat, onde você tem ali posto caminhos, né, possibilidades de principais respostas, aquele antigo FAQ que existia nos sites corporativos, hoje ele já migrou, né, ele já evoluiu para um chatbot. Então, aquelas respostas para as principais dúvidas, as principais perguntas, você pode utilizar um robô fazendo essa programação, né, nesse robô, e utilizar esse robô dentro do saque, dentro do Messenger ou qualquer outra ferramenta que seja ManyChat ou qualquer outra ferramenta que seja utilizada com esse propósito, né, de atendimento ao cliente. Então, com isso você tem diminuição de gastos, né, de necessidade de você ter pessoas atendendo dúvidas recorrentes. Então, você começa a estabelecer um corte, né, dentro do seu atendimento. Então, eu trabalho eu foco no meu atendimento personalizado, aquele atendimento cuja as dúvidas, as necessidades, os problemas são recorrentes. Eu trato eles dentro do bot, né? Dentro do robô. Então o robô vai procurar entender os termos de pesquisa que a pessoa registra lá e dá a resposta adequada. Agora também é interessante avaliar se o seu público ele tem preferência por um atendimento mais personalizado. Ele tem muitos públicos, muitos mercados que há uma certa resistência a esse tipo de atendimento, digamos assim, robotizado. Então é interessante até trabalhar os termos de programação desse robô para que esse atendimento pareça ser um pouco mais humanizado, ok? Então é importante a gente entender esses conceitos também quando for desenvolver um projeto voltado para a implantação de saque utilizando qualquer uma dessas mídias. Nós temos também aí ferramentas que são... Claro que existem mais ferramentas, mas eu vou trabalhar aqui com as principais ferramentas que são voltadas para a distribuição de conteúdo. A primeira ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês é o WordPress, né, que é esse Wzinho aí. O WordPress hoje, eu acho que você provavelmente deve conhecer a ferramenta WordPress, mas a maioria dos sites, o que eu gostaria de falar sobre ela? A maioria dos sites do mundo, hoje, eles são desenvolvidos em WordPress. E, originalmente, é uma ferramenta de código aberto, é uma ferramenta gratuita, né? Hoje, antigamente, quando você desenvolvia um site, você tinha que contratar uma série de profissionais. Muitas vezes o site tinha versões para tablet, para desktop, para mobile. Então, o WordPress ele resolveu tudo isso. Originalmente ela foi desenvolvida para ser uma ferramenta de produção de blog, de conteúdo em formato de blog. E hoje, quando você começa a utilizar o WordPress, você percebe que a estratégia dele é ser uma ferramenta de produção de blog. Ele é muito bom, é a melhor ferramenta que tem disponível no mercado para essa finalidade. Mas o que aconteceu com o WordPress? O WordPress ele tem ele trabalha no conceito de expansividade através de plugins. Então você pode utilizar diversos plugins para aumentar as funcionalidades do WordPress. Então hoje você pode inclusive criar uma loja dentro do WordPress, criar um ambiente de produção de conteúdo de um curso
um portal corporativo todo dentro do WordPress, utilizando temas, utilizando plugins. Alguns são gratuitos, outros são pagos. E aí tem a necessidade de cada tipo de empresa. Você vai escolher o rol de funcionalidades, utilizar. Você vai entender sobre os prós e contras a partir do momento que você conhece com detalhe, com uma certa minúcia, né, as funcionalidades dessa ferramenta e das suas possibilidades de expansão. E aí você vai entender o que pode ser feito, o que pode ser utilizado dentro da plataforma WordPress e que vai aderir aos processos da sua empresa. Eu acho que o WordPress é muito relevante. Eu acho que a maioria das empresas deve considerar o uso do WordPress, porque ela barateia bastante os custos de produção de um site. Ela já vem preparada para aderir às técnicas de SEO do Google e, sobretudo, porque ela é multiplataforma, ou seja, o conteúdo que você cria, um website que você cria dentro do WordPress para sua empresa, ele vai se adequar às diferentes mídias, aos formatos, né? Você vai num site para desktop, ele automaticamente se molda a um tablet, a um smartphone, a um iPhone, qualquer que seja o dispositivo, esse conteúdo vai ser bem organizado. Então, o WordPress é uma ferramenta assim, fantástica. Eu recomendo que você conheça um pouco mais, considere o uso dessa ferramenta dentro dos seus projetos, ao invés de partir para uma programação de um site HTML, provavelmente você terá problemas num breve futuro, ok? A outra mídia que eu vou tratar aqui sobre conteúdo é uma rede social que não é tão conhecida aqui no Brasil, que é a chamada Medium. Esse M aqui, Medium. O Medium, na verdade, é uma mídia social dos textões, ou seja, quando você acessa o Medium, você tem um perfil no Medium, geralmente você está buscando conteúdos de textos longos. Então, se você, por exemplo, de algum segmento onde o seu público, o seu mercado considera o uso de textos, ele consome textos grandes, então não aquele conteúdo superficial, aquele conteúdo de consumo rápido. Então é muito relevante também utilizar como estratégia de produção de conteúdo, estratégia de encontrabilidade, para que você crie relevância dentro daquele seu mercado, o uso do Medium. Mas como eu falei, né, o Medium ainda é uma mídia de pouca relevância na maioria dos mercados do Brasil. Então, o ambiente acadêmico já utiliza bastante o Medium, então, composto por professores que consomem esse tipo de conteúdo de textão. E existem outros mercados, mas mercados muito específicos, geeks, que utilizam o Medium. Eu acho que o Medium, de certa forma, acaba concorrendo com o WordPress, se guardadas as devidas proporções, é claro. Enquanto que o WordPress serve para você fazer um site, o Medium você tem um perfil numa rede social. O WordPress você pode ter, inclusive, autonomia sobre toda a produção de conteúdo. Aquilo tudo é seu. Você pode comprar um tema ou usar um tema gratuito, não tem problema nenhum. Aquilo tudo passa a ser seu, é de sua propriedade. Já o Medium não, é uma mídia social, então você está ali também sob a regra, sob a égide dessa mídia, né? Então, se ele do nada resolve encerrar as atividades no Brasil, no mundo, você perde todo aquele seu conteúdo. Mas é interessante, na verdade sempre vai ser isso. A estratégia de conteúdo, em termos de outras mídias, ele deve considerar se o seu mercado, se o seu cliente, se o seu segmento, ele está
ele utiliza aquele tipo de mídia, ele é aderente àquele tipo de mídia. No fundo, tudo aquilo que nós estamos fazendo deveremos fazer em termos de diagnóstico, em termos de intervenção, de modernização empresarial, é geração de tráfego qualificado para o seu negócio. Então, é por isso que a gente aborda todas as possibilidades das diversas mídias que nós temos disponíveis. Bom, em se tratando de geolocalização e avaliação, nós temos aqui o TripAdvisor, que é uma mídia muito utilizada para viajantes. Então, se você está no mercado de turismo, considere utilizar o TripAdvisor. O TripAdvisor é muito legal, porque ele é uma mídia que tem uma abrangência nacional, internacional. Então, se você trabalha fornecendo serviços de bares, restaurantes, hotelaria, viagens, excursões para um público de vários lugares do mundo, considere utilizar o TripAdvisor. Observe que esse tipo de ferramenta que eu estou trabalhando aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, elas trabalham com geolocalização, então é interessante que você faça o mesmo processo que eu expliquei agora há pouco do Google Meu Negócio. É interessante que se tenha a geolocalização, o georreferenciamento daquele seu negócio nessa plataforma. E ela trabalha em cima de avaliações. O processo de avaliação ele é extremamente relevante no momento de consideração de compra. As pessoas, aquela coisa do boca a boca que existia antigamente, ele hoje é virtualizado. Você consegue considerar produtos e serviços a partir da avaliação de outros usuários. Obviamente que você não precisa temer determinadas avaliações negativas. Isso pode acontecer. Então, muito cuidado com o tratamento que se dá às avaliações negativas, porque muitas vezes simplesmente você se colocar à disposição para resolver um problema é mais do que o suficiente para mitigar os efeitos daquela avaliação. E todos os negócios estão suscetíveis a esse tipo de dinâmica, esse tipo de avaliação, inclusive as negativas, né? O Foursquare também, que é uma mídia interessante, muito utilizada para negócios que absorvem um público viajante. Então, quando você vai para um lugar, você utiliza o Foursquare para verificar quais são os restaurantes, os bares, enfim, tudo naquele segmento voltado para esse entretenimento, turismo, hotelaria. Então, o Foursquare também é uma mídia legal. O Waze é uma mídia, um aplicativo de trânsito, né? Então, você pode inclusive utilizar o Waze para trabalhar o Ads, então trabalhar com o Waze patrocinado. Então, é interessante na rota das pessoas que estão ali trafegando de veículo em determinada região, aparecer lá um anúncio do seu estabelecimento comercial. Então é bem legal. Claro que, como eu falei, em outras possibilidades, né, em outras situações, você vai utilizar um plano de mídia paga no ambiente digital se o seu público estiver lá. O QuickCanto também é uma mídia que era muito utilizada para prestadores de serviço, então é também relevante verificar se o seu negócio ele tem aderência a essa plataforma. Bom, falando sobre a rede profissional, a gente tem aqui o BB, né, que é uma mídia social voltada também para um público de está buscando um posicionamento, um reposicionamento no mercado de trabalho, assim como o LinkedIn. Agora, o LinkedIn, eu queria abrir um parêntese aqui. A sua empresa, ela deve ter um perfil no LinkedIn? Eu acho que sim. Sobretudo se a sua empresa
ela executa negócios com outras empresas. As pessoas, em geral, acreditam que o LinkedIn é uma plataforma para se conseguir se reposicionar no mercado de trabalho. Esse é um dos objetivos da plataforma. Mas o LinkedIn hoje, ele se tornou uma plataforma muito interessante para empresas que realizam negócios com outras empresas. Então, pesquisem sobre isso. O LinkedIn também tem um conjunto de possibilidades de anúncios pagos. O Ads do LinkedIn é muito forte. Inclusive, ele é um pouco mais caro do que o Ads no Facebook e no Instagram. Mas existe uma explicação por trás disso. Quando você estabelece uma conta no LinkedIn e começa a utilizar o LinkedIn patrocinado, né, você já vai estar trabalhando com um público mais qualificado. É um público que gera negócios entre empresas. Então, por isso é um pouco mais caro. Mas vale super a pena considerar o uso dessa rede, tanto para a prospecção de profissionais da sua empresa, para a avaliação de benchmarking, de práticas que ocorrem dentro desse mercado, né? Empresas de relevância no mercado, no segmento em que a sua empresa ou a empresa que você representa atua, mas, sobretudo, considerar bastante a estratégia de ads, de anúncios patrocinados, utilizando o LinkedIn, caso a sua empresa tenha foco no mercado B2B, no mercado de fornecimento de produtos e serviços entre outras empresas. Vamos agora falar também sobre mídias relacionadas à pesquisa. Nós temos aqui o temido Reclame Aqui. Então, não tenho tanto o que falar sobre o Reclame Aqui. Eu só considero que você, consultor, você, gestor empresarial, deve colocar o Reclame Aqui no seu radar. Porque muitas vezes uma pessoa vai comprar, por exemplo, vai fazer uma compra de um colchão, de uma cama. Então, muitas vezes as pessoas, ao invés de dar um Google, de fazer uma pesquisa verificando se aquele produto tem avaliações positivas, elas já vão direto no Reclame Aqui. Então, assim, é necessário criar uma estratégia de comunicação voltada para a mídia Reclame Aqui. E que estratégia é essa? Mitigação de riscos, ok? Então, é muito importante que se faça se tenha um preparo, uma estrutura dentro da sua estratégia de saque, considerando a mídia Reclame Aqui. O Reclame Aqui deve estar no radar, deve estar no escopo de serviço de toda e qualquer empresa que tenha presença ou não nas mídias sociais. Beleza? Uma outra ferramenta de pesquisa que eu oriento que vocês utilizem é o Yahoo Respostas. É uma ferramenta que era muito utilizada há uns anos atrás. Ela não é tão, digamos assim, tão nova, mas o Yahoo Respostas aparece em quase todas as pesquisas do Google. Então, quando alguém, vamos supor que você tem aí um limpa-fossa, é um tipo de serviço cuja pesquisa ocorre essencialmente no Google, no digital, ok? Você não vai encontrar uma presença de um tipo de negócio como esse se não estiver dentro do digital. Então, considere o Yahoo Respostas para pessoas que estão prospectando soluções a determinados problemas. Então, eu quero saber qual é o melhor limpa-fossa da região que eu atuo. Aí você vai lá e responde, ou então pede a algum cliente que teve uma experiência positiva que faça essa resposta, que saiba utilizar as provas sociais a favor da sua empresa, a favor da sua marca. Bom,
E para fechar essas 3 mídias aí relacionadas à pesquisa, eu vou falar também sobre o bom e velho Guia Mais. O Guia Mais nada mais é do que uma versão digital das páginas amarelas. Então, se você está no mercado de serviços, considere também incluir o seu perfil, anunciar dentro do Guia Mais. É muito interessante. Observe que presença digital, a uma altura dessa do campeonato, vocês já estão considerando que presença digital não é só ter um perfil no Facebook, no Instagram ou o seu próprio site. E tendo apenas esses elementos, apenas essas formas, essas mídias de inserção no mercado digital, né, você ainda tem que se preocupar com uma série de outros elementos, de outras possibilidades. Vamos falar um pouquinho agora sobre os comparadores de preço voltados para serviço. Nós temos aqui o mercado essencialmente o mercado de turismo, onde tem aqui o Decolar.com, o Trivago. O Trivago é bem legal, porque o Trivago ele é como se fosse um Google desse mercado. Ele vai indexar de todas as outras plataformas os serviços, né? As empresas que prestam determinados tipos de serviços voltados para esse mercado de turismo. Agora eu queria abrir um parêntese aqui para a gente comparar, por exemplo, Booking e TripAdvisor. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo dentro de um processo de consultoria que eu estava prestando em Praia do Forte, que é uma localidade, uma região turística aqui do litoral norte da Bahia, né? Fica aproximadamente 70 quilômetros de Salvador. E eu estava atendendo uma pousada, e um dos problemas que essa pousadeira, né, a dona da pousada, ela relatava era sobre a questão do público que ela captava, né? E aí eu fui fazer um diagnóstico e descobri o problema que ela estava relatando é que ela tinha um perfil de público diferente da maioria das outras pousadas e hotéis da região. Ela trabalhava essencialmente com um público doméstico. Então era um público que tinha uma propensão a pagar um ticket mais baixo, então ela já baixava o preço da hospedagem dela e não consumia os serviços acessórios da pousada, e aí criava problemas de lucratividade. O que aconteceu? Fui verificar. Ela operava essencialmente dentro das agências online, né, de viagens, as OTAs, como são chamadas essas agências. Ela operava especificamente com Booking. E aí eu orientei para que ela migrasse para o TripAdvisor. E foi isso que aconteceu. Então, assim, a aderência de determinados perfis de público também deve ser considerada quando você estiver fazendo um diagnóstico de presença digital. Então, o TripAdvisor ele trabalha com um público mais variado. Ele trabalha com um público de estrangeiro. É muito mais relevante para um público de turistas estrangeiros utilizar a mídia TripAdvisor do que o Booking. Então, isso são apenas algumas dicas, algumas dinâmicas que aparecem no dia a dia do nosso trabalho, né, enquanto consultores. E eu contei essa história aqui para vocês passarem a entender o uso dessas mídias de uma forma um pouco diferente. Bom, agora que a gente já viu o uso das principais ferramentas, das principais mídias de encontrabilidade, que vocês entenderam qual é o papel de cada um desses elementos no escopo da consultoria mercadológica, eu vou aqui encerrar a nossa aula falando sobre o Rank. O Rank é uma ferramenta que serve para te dar um diagnóstico geral do site da tua empresa. Então, assim,
é uma ferramenta que eu recomendo. Vou mostrar para você, super fácil utilizar. Basicamente você vai pegar um link de um site, vai colocar lá no link e ele já vai trazer todo um relatório dizendo sobre uma pontuação geral do site que você está avaliando e os pontos positivos e os pontos negativos. Então, assim, o rank ele serve para fechar esse processo de diagnóstico que a gente tanto busca nesse contexto do marketing digital e marketing de contabilidade. Então, pessoal, essa aqui é a ferramenta Urank, urank.com. É uma ferramenta que você pode fazer um teste gratuito, né? Mas existem planos onde você vai comprar, né, funcionalidades mais avançadas. Eu já fiz aqui um teste com esse site, que é um site meu. Então, eu escolhi um site que eu desenvolvi de um negócio que eu tenho, né, uma parceria que eu tenho aqui com um professor de fotografia, amigo meu. E eu vou aqui pegar esse site, né, o nome aqui completo do site, o registro dele, e vou clicar aqui em testar gratuitamente. Ele vai demorar um pouquinho fazendo o diagnóstico dos elementos técnicos aqui do site. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns elementos desse diagnóstico. Ele aqui já trouxe uma nota 56. Então existem aqui, ó, ele ainda está processando. Mas na ferramenta você tem aqui, ó, uma nota 56. Então, numa escala de 100 pontos, esse site ele tem nota 56. Eu já sei que esse site ele tem um peso que não deveria ter. Então, isso é um ponto relevante. Um site pesado, um site que demora para carregar, sobretudo no mobile, no smartphone, ele aumenta a taxa de rejeição, que vai impactar na sua taxa de conversão. Mas eu tenho aqui, ó, alguns pontos corretos, né? Pontos a melhorar e erros. Se eu quiser navegar aqui para algum conteúdo específico, é só clicar. Mas vou descer aqui, vou rolar a página aqui para a gente mostrar os principais elementos do nosso diagnóstico. Então aqui, ó, para começar, ele já está falando que existem oportunidades de melhoria nas tags de título. Se você não é da área de marketing digital, provavelmente você não vai entender algumas coisas que eu vou estar falando aqui. Mas o que eu quero que você perceba, na verdade, é que já há uma ferramenta, na verdade já existem diversas ferramentas. O próprio Google tem a própria ferramenta dela para se fazer esse diagnóstico de sites. Então, existe a oportunidade de melhoria na tag de título, existe a oportunidade de melhoria na metadescrição. Ele já está indicando aqui que está faltando. Então, na verdade, você já tem aqui uma série de elementos diagnósticos que são relevantes. Ele, ó, tá ok as redes, né? Então, a gente utiliza aqui um padrão que é de acordo com o peso dos títulos, né, de conteúdo desse site. Então, há uma hierarquia que está funcionando aqui a contento, ok? Atributos Salt, isso aqui eu falei agora há pouco que o Google ele capta texto, né? Então, o que são atributos Alt? De forma bem superficial, são textos que nós colocamos nas imagens, nas mídias do site, para que o Google entenda que aquela mídia ali se refere àquele tipo de conteúdo. Idioma, está em português, ele já detectou. Ele já disse aqui também, já detectou que há esse arquivo robots.txt,
que é um arquivo aonde, quando a gente está fazendo um trabalho de SEO, né, de ranqueamento junto ao Google, esse arquivo ele serve para direcionar o robô do Google a determinadas ações que são bem-vindas a esse processo. Existe também aqui o sitemap também, que não foi gerado, ok? E isso é um problema. A gente deveria fazer esse sitemap. Não foi gerado porque ele é um site de uma página só. Então, nesse contexto não era relevante. Mas aqui ele não tem links quebrados, otimizado para dispositivos móveis. Então você tem aqui, ó, inclusive ele já mostra aqui, ó, outras possibilidades de visualização, não só no desktop, mas em dispositivos móveis. Ele é preparado para touchscreen. Então já mostra aqui, ó, no diagnóstico, os elementos táteis são mais importantes, são grandes o suficiente, tamanho da fonte está ok, enfim, uma série de pontos positivos. Ele também mostra pontos negativos. É um site seguro, beleza? Isso é importante também. Ele tem problema aqui com cache de recursos. Ele mostra quais são as tecnologias empregadas nesse site, né? Então ela utiliza servidor Apache, alguns plugins, etc. Ele é feito em WordPress, utiliza também conteúdo do YouTube. Então, se você quiser entender, ter um raio-x da tecnologia que é empregada em um determinado site que você estiver avaliando, então esse recurso é bem interessante. Ele já mostra aqui quais são as ferramentas de análise, né? Que isso já é um capítulo à parte. A rastreabilidade das origens de acesso. Então, ele tem aqui um código do Google Analytics, né? E do Facebook também. Então, essas duas plataformas, tanto o Google quanto o Facebook, sabem a origem dos dados que estão sendo, do tráfego que está sendo gerado. Codificação, enfim, uma série de atributos que são inerentes à performance daquele site que você esteja analisando, você vai encontrar aqui no Rank. Você também tem a possibilidade de contratar uma consultoria personalizada, que é bem legal também. Se você estiver fazendo uma avaliação de uma empresa de grande porte, de um site mais robusto, é interessante utilizar esses consultores especialistas que vão dar um direcionamento mais adequado, mais preciso dentro daquele conjunto de funcionalidades. Então, gente, o Rank é uma ferramenta que eu utilizo, que eu recomendo que vocês também façam uso. A gente tem uma série de atributos, uma série de elementos para que você possa compor, ajudar a compor o diagnóstico de presença digital, de encontrabilidade. Então você já sabe aqui, obviamente que a gente está trabalhando aqui com fatores mais avançados, que provavelmente a maioria de vocês aí não entendem e também não vai procurar conhecer com um pouco mais de detalhe, porque isso é um processo de consultoria mais específico para quem é da área de marketing digital. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que tendo o conhecimento do básico do processo de encontrabilidade, considerando Google, a forma de inserção no Google através do SEO, que é a estratégia orgânica, dos links patrocinados, das mídias sociais, que a gente já entendeu que não é só Facebook e Instagram, considerar também o uso de funis de marketing, de funis de conversão, utilizando os recursos de mídia paga. Também a gente deve utilizar esse tipo de ferramenta que vai considerar uma visão, um raio-x mais preciso sobre todos os elementos de encontrabilidade, pelo menos os elementos básicos, os elementos essenciais de encontrabilidade que a sua empresa necessita para
ter uma presença forte no digital, ok? Então é isso aí, gente. Queria agradecer você por ter ficado até esse momento aqui comigo e pedir que faça uma avaliação do nosso conteúdo, do conteúdo da nossa aula, ok? Desejar bons estudos e vejo vocês no próximo módulo. Grande abraço!